Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta no MTV Debate ao vivo. Camisinha ainda é a melhor proteção contra a AIDS? No Brasil, cerca de 630 mil pessoas convivem com o vírus HIV. E o maior número da América Latina, né? E o Papa Bento XVI fez declarações a favor da camisinha, está moderno, está certo. Então nós já estamos aqui, nossos dois flancos aqui para nós darmos continuidade à apresentação mesmo, né? Vou falar com a Micaela Ladies First, Micaela Cirino, ativista da Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV, né? Sim. Me diz uma coisa, aqui nos comerciais você estava falando que nós estamos falando sobre tempo de contaminação. Eu acho que é legal a gente começar por aí. E a gente falando que nos anos 80 a gente não tinha a menor ideia de onde contaminava. Às vezes eu tinha uma coceira, né? Já ficava onde é que está. E você está há 22 anos já com soro positivo. E eu conheço também um monte de gente que está com uma vida super legal, correta. Eu queria saber o seguinte: como é que você, hoje em dia, essa coisa do tempo de transmissão, né? Da janela, como é que você está vendo isso hoje? Diminuiu isso? Porque antigamente era uma incógnita. E como é que você lida com isso hoje? Não, é que hoje existe, você faz o teste do HIV e aí você tem um tempo, né? Tem uma janela imunológica, que são de 3 meses, porque é do tempo do vírus também, né? Eu acredito que o vírus é muito, na verdade, ele é muito fraquinho na medida que ele está fora do seu habitat. Né? Fora do organismo ele não é nada. É que os testes convencionais disponíveis, eles utilizam a dosagem de uma substância que o próprio organismo fabrica contra a infecção, chamada anticorpo. Esses anticorpos demoram, em média, 3 meses para serem produzidos. Então, até que eles apareçam no sangue, o exame dá negativo. Né? Então, há que tomar esse cuidado. Se você teve um contato sexual ou qualquer outro tipo de contato muito próximo da época do exame, ele pode dar o que a gente chama de falso negativo. Você também tem que dar, exatamente. Pô, tem que dar um tempo. Eu me lembro dessa mãe, já é velha, desde os anos, agora dá um tempo. Pô, aqui, ó, Léo Cabral é consultor em DST/AIDS. Léo, o que você tem a nos informar sobre as novidades do Front em relação à doença no Brasil? As novidades as de sempre, usar preservativo, ter consciência de que ele é o nosso melhor companheiro ainda na prevenção da luta contra a AIDS. Sem preservativo é furada, tem que estar no nosso dia a dia, independente de ser gay, hétero, bi, travesti. Porque você é soro positivo, né? Soro positivo há 7 anos. Há 7 anos também. A tua vida também está toda tranquila, normal, super regrada? Tranquila. Eu acho que até depois da minha descoberta com HIV, a minha qualidade de vida melhorou assim 100%. Você como é que foi? Você teve aquele baque assim ou você... Nos primeiros dias a gente se passa um filminho na cabeça. O que aconteceu? Por que foi acontecer isso comigo? Porque todos nós, a gente pensa que a gente é seres inatingíveis. É verdade, né? Nunca vai acontecer com a gente. Pode acontecer com o vizinho, com o amigo, mas nunca com a gente. É uma loteria ao contrário que a gente acha que nunca vai ser... Exatamente. E quando aconteceu comigo, eu encarei numa boa, diferente da maioria das pessoas que ficam em desespero, tem problemas. Eu não, eu encarei, foi um erro meu, agora eu vou assumir esse erro, entendeu? Pode ser uma experiência muito rica. Uma vez que você está com isso, você pode, de uma maneira mais positiva, você pode transformar isso numa coisa super positiva, alegre, entendeu? Mesmo com todos os estigmas e preconceitos que existem ainda. E assim, e os teus relacionamentos são normais? Você tem relacionamentos normais? Sim, super normais, tranquilos. Isso é muito bom para as pessoas entenderem que você leva uma vida normal, né? Que a gente, quando a gente descobre isso, a sexualidade ela fica muito mais a flor da pele, né? Exatamente. A gente tem desejos, tem vontade de conhecer, de ir atrás, entendeu? Isso é muito interessante, né? Você vê que na Montanha Mágica, os tuberculosos também dizem que tinha um tesão tuberculoso, né? Sabe disso? É uma parada assim, mas sei lá, eu acho que na peste as pessoas queriam trepar muito. Eu acho que o sexo e morte é uma parada esquisita, né? Mas eu acho que é por aí, né, que a coisa pega, né? Eu queria também... Quer fazer? Então fala. Não, eu acho que a gente precisa, a cada ano, sei lá, a cada
cada Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a gente vai evoluindo um pouco. E eu acho que vai chegar um dia que não vai precisar fazer a pergunta de como é a sua relação, se sua vida é comum igual a todos. Porque é uma vida comum. Todo mundo vai estar devidamente informado em relação a isso. E até de aceitar mesmo, porque na minha vida o HIV não é um problema. Isso é muito bom você falar isso para as pessoas. Na medida que você é uma pessoa disciplinada, regrada, isso se torna uma parte mecanizada da tua vida, né? Como comer, como tomar banho, você vai tomar seus medicamentos. Se acontecesse isso mesmo, a gente chegar nesse ponto, aí você pode colocar o teste em farmácia. Quer dizer, é uma questão de cultura e de educação, né? Mais uma vez. Se todo mundo encarar com tranquilidade, qual é o problema? Quer dizer, uma falta de civilização, assim, momentânea, vamos dizer assim, da sociedade em relação a uma benesse que está a nosso favor, mas não temos ainda conhecimento coletivo necessário para usufruir da medida, é isso? E vendo esse plano que a Micaela falou do ponto de vista científico, isso se reflete. Existem alguns modelos matemáticos, alguns estudos que mostram que a sobrevida de uma pessoa que é portadora do HIV, que faz o tratamento corretamente, que segue as recomendações, é muito próxima ou talvez a mesma de um indivíduo da mesma faixa etária que seja soro negativo. Ou seja, já chegou essa época. E eu acho que o discurso dela é super coerente, não tem mais que ficar perguntando como é a minha relação, como não é. É uma doença crônica, normal, igual a qualquer outra, como hipertensão, como diabetes. Doença que precisa ser tratada, que precisa ser encarada com responsabilidade, mas que dá perfeitamente para conviver. Que é uma condição crônica, porque o indivíduo que tem o vírus e ele está sob controle, ele não, eu acho que ele não chega a desenvolver necessariamente uma doença. Exatamente. Então, gente, mas a gente também não pode esquecer que ainda existe muito estigma, muito preconceito, muita discriminação. É verdade. E assim, os meninos acho que podem falar muito melhor que eu, que viver com HIV ainda nesse país, apesar de todos os avanços, de toda a discussão dos direitos humanos, da inclusão das pessoas vivendo com HIV. Isso é muito importante. Porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, senão pode existir um certo relaxamento da população em geral com o uso do preservativo. Porque a partir do momento que eu tenho acesso universal aos antirretrovirais, que é tudo bem, oba-oba, a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, imagina uma discussão, por exemplo, que eu acho que a Lígia até foi a tese de mestrado dela, a revelação do diagnóstico, por exemplo, de você ser soro positivo. Para quem tu revelas? Em qual contexto? E principalmente no contexto da tua sexualidade. Tu começou a namorar com um parceiro. Como é que você vai contar? Em qual momento tu vais ter que revelar isso? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado nesse discurso. É só uma ponderação. Pois é. Agora, tem uma outra coisa que você falou quanto à sexualidade do parceiro. A gente tem que também ver quanto à sexualidade generalizada. A gente está numa época de um retrocesso da visão da sexualidade muito grande. A gente vê aqueles caras espancando... na Paulista. Assim, eu tive numa época, nos anos 80, que a gente foi fazer um show numa cidade, a gente fazia várias coisas, pegaram 2 músicos meus, assim, esses caras vão transmitir AIDS, quase que mataram os caras. E foi lincha, foi um caso de manchete de jornal. Então, essa coisa existe ainda hoje, né? Lígia, você é psicóloga, você vê esse drama de um certo retrocesso, assim, em termos da visão sexual do mundo, da nossa sociedade. A gente está mais machista, a gente está mais retrógrado, a gente está querendo casar melhor, a gente está com mais medo da pansexualidade universal. Eu não sei se é uma questão de retrocesso, mas acho que é uma questão de... conforme grupos que, de alguma forma, tinham que se esconder ou esconder a sua sexualidade, como os homossexuais, começam a lutar pelos seus direitos e começam a se colocar mais em evidência, preconceitos também surgem na mesma medida. A casa de marimbondo, né? Que fica, mais ou menos isso. Então, não sei se é uma questão de retrocesso. Ao mesmo tempo que tem uma possibilidade muito maior de se falar de sexualidade, de se terem discursos, por exemplo, de prevenção, em que aparece um homossexual falando com a camisinha, tinha uma propaganda de prevenção sobre isso, e ele encontrava um parceiro homem, ele era homossexual. Então, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade de discursos que falem sobre a homossexualidade, também tem uma reação muito grande. Tem uma reação muito grande. Então, tem muitas coisas que são trazidas por essa construção
Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que brecam isso. Mas, assim, uma outra coisa sobre a sexualidade foi que também, nos anos 80, recrudesceu essa coisa do medo da morte. Um monte de gente virou religioso, o mundo ficou careta, tudo por causa da AIDS, né? As pessoas falam, meu Deus do céu, ficou uma loucura. Agora, nos anos 80, tinha uma coisa assim, isso é coisa de homossexual, acabou o mundo, Sodoma e Gomorra, Deus está castigando. E agora, neste exato momento, a gente já percebe que é uma doença que pode atingir qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de gênero. Como é que a população está, qualquer um de vocês, a pergunta se diz a qualquer um, está em relação a esse tipo de informação, se é que isso prepondera na sociedade em geral? Esse conhecimento, essa consciência. Eu acho que ainda tem sobre grupo de risco, né? Muita gente que gosta de pensar dessa forma, né? Que existe grupos de risco, etc. Mas o que a gente sabe hoje é que não tem mais grupos de risco. Quer dizer, basta você nascer para você ser vulnerável à infecção pelo HIV. Não importa em qual estágio da sua vida e qual que é o seu hábito sexual, você tem um grau de vulnerabilidade. Então, a gente procura evitar esse tipo de comentário, mesmo porque se as pessoas encaram dessa forma, saberem que qualquer um é vulnerável, eles sabem também, tem que absorver também a necessidade de que, quando tem uma oportunidade, deve se testar. Mas será que ainda a sociedade ainda não tem uma coisa meio assim, obscura? Isso é coisa... Fala então. Eu acho também que todos os preconceitos que foram construídos... Sedimentados, né? De tudo, desses grupos de risco. E aí teve um preconceito que foi o que eu sofri, que era... Ai, a coitadinha, ela não tem culpa, que é uma tipo maneira de impiedade também é um saco, né? E eu acho que a gente viveu uma onda de politicamente correto que está se acabando agora. Você não sente que dá um ódio aquilo, assim, parece que é um cinismo, assim, é muito mais violento a pessoa te tratar com aquela... Tem um caralho, não é verdade? Eu acho que a gente viveu uma onda, assim, de... ter preconceito não é legal, sei lá, não tá na moda. Assim, fica tão politicamente correto que fica mais escroto ainda, porque foi aquela coisa, assim, um sorriso colgate. Acaba sendo preconceito ao contrário, né? Porque fica... E potencializado. Exatamente. Mas eu queria provocar aqui... eu ouvi um discurso agora há pouco que depois da infecção você teve sua sexualidade exacerbada. Sim. Isso é uma bela notícia. Mas... eu ouvia, algum tempo atrás, o trabalho da Lígia. Conta pra gente, Lígia, o que você encontrou? Sabia que isso ia acontecer. Desculpa te jogar na fogueira, tá? Não, claro. Na verdade, o meu trabalho era de mestrado é sobre a piora na vida sexual depois do diagnóstico. Então, eu fiz uma pesquisa que eu tinha 2 amostras de homens e mulheres daqui da cidade de São Paulo, de 2 centros de referência. E eu comparei essas amostras e fiz um modelo múltiplo para saber quais eram as variáveis que mais que estavam associadas à piora depois na vida sexual depois do diagnóstico. E proporcionalmente, 59% dos homens e 41% das mulheres disseram que a vida sexual piora depois do diagnóstico. Isso é uma proporção. Eu não posso dizer que para todo mundo piora, mas tem um impacto. Isso indica, de qualquer forma, que tem um impacto. Tem mais dos homens do que as mulheres? Na minha pesquisa, sim. Por que será? Porque o cara fica meio broxildo, assim? Pode acontecer. A minha hipótese é que talvez, de novo no discurso do masculino hegemônico... deprê. Tem uma coisa do sexo e a importância do sexo para o homem e tem uma coisa da importância do sexo para a mulher. Tem uma coisa cultural que interfere nesse tipo de performance. Sim, sim. Né? E você, pelo contrário, né? Se esbaldando, é isso mesmo? Com certeza. Eu acho que eu me tornei mais... sexy. Totalmente. Opa, acho que não a putaria, mas assim, a vontade, o desejo, o tesão tá em mim todo dia, entendeu? Mas que maravilha, isso é uma coisa sensacional, porque eu acho que é um aviso de libertação maravilhoso, não é verdade? Você gostou também, Eu né? acho importante, não, na verdade a minha pesquisa não tá para dizer que piora para todo mundo. Não, mas isso é uma exceção, sim, né? Não, mas eu acho que a pesquisa, na verdade, indica que, por exemplo, para pessoas que têm essa dificuldade diferente de você, elas precisam de outros espaços de suporte. Com certeza. Porque o que muito acontece é que no centro de referência, muitas vezes, o discurso
sobre a sexualidade das pessoas nos atendimentos acaba sendo muito ligado à prevenção e somente à prevenção. A questão não é que a prevenção não é importante, mas a sexualidade das pessoas não se limita à prevenção. Há bolas nas costas, né? Exato, existem outras leva a bola nas coisas. costas, a prevenção já tem que marcar, daqui a pouco tem que correr atrás, não é verdade? Sim. E aí, você acha que... Aí eu vou falar com a Maria, que você, o Ministério da Saúde. Você acha que o Ministério tem, nos últimos anos, o Brasil tem sempre se saído muito tem bem um destaque no cenário internacional. O Brasil está de parabéns, é um exemplo, na verdade, né? E aí, como é que você acha que dentro dessas novas descobertas, como o Ministério da Saúde, se tem uma nova campanha, ou se você acha que o Ministério tem que estar sempre fazendo campanha, se é que isso ocorre? Bom, a recomendação do Ministério da Saúde ainda é o uso do preservativo consistente em todas as relações sexuais e em todas as práticas sexuais, oral, anal, vaginal. A gente não pode perder isso de vista, porque a gente ainda tem a ideia de que a relação sexual é puramente... E o dedo também, pô, desculpa, mas... Não, cara, imagina... super CDF, com licença, vou botar aqui. Desculpa, é bizarro, mas a gente tem que sexo entrar... entre mulheres Isso acontece. Pois é, parece que é ridículo, Pois é. mas não, né? E existe um risco de infecção. Isso, né? né? Tanto que a Aparece, recomendação é que você faça um recorte do preservativo, Quanto mais coloque na imaginativo, ó, se vagina for e o faça nariz, sexo por oral. exemplo, põe uma camisinha no naralho, ó. É verdade? Mas tem camisinha digital. Existe camisinha digital nesse Ou analógico e digital. Camisinha digital? Camisinha digital. Existe, mas é difícil o acesso. É difícil encontrar. Mas isso aí é legal distribuir no carnaval. Né? O cara imagina pegar uma punheta, né? Assim, uma coisa esquisitíssima. Mas tem um dado interessante, Lobão, porque assim, o governo A mão brasileiro branca, né? é um dos maiores importadores do mundo de preservativo. Então a gente tem uma distribuição no Brasil absurda de preservativos. No nos serviços carnaval, públicos de saúde. nessas festas grandes não somente no carnaval, não somente no tempo carnaval, todo. no Dia Parada Mundial de gay. Luta contra a AIDS. O tempo todo. O tempo inteiro. Está à disposição nos serviços de saúde, para homens, mulheres, para a população E em com geral. várias cores, vários sabores. Não, aí Não, aí daí tem não. um Eu específico. estava O que ali tem cutucando, disponível né? é de 49 milímetros, que é a teen, mais para os adolescentes, e a de 52 milímetros, que é a padrão. Eu vi uma camisinha maravilhosa com Darth Vader dizendo assim: eu não vou ser o seu papai. Vamos para o break. Ai, ai.